Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham ofensas, mas ai daquele por quem eles vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado ao mar, do que ofender um destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele peca contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti dizendo: eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Como você está, incline a sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus, aqui está a tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela consegue discernir o que vem da alma e o que vem do espírito. Ela separa as nossas emoções e sentimentos da tua perfeita vontade. Por isso nós pedimos que o Senhor opere sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, com o poder da tua palavra nessa manhã. Que saiamos desse lugar um pouco mais acrescidos com o ensinamento que o Senhor quer trazer a nós nessa manhã. Que apesar de mim e das minhas limitações, o teu Espírito Santo comunique a nós qual é a tua vontade. Que nenhuma das minhas limitações atrapalhem o que o Senhor quer fazer aqui hoje. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual é o contexto do texto que nós acabamos de ler? Jesus está ensinando sobre a prática do perdão. E isso pareceu aos discípulos algo impossível de se viver. Então, como que dizendo que eles não alcançavam aquele ensino, eles pedem mais fé para poder perdoar. E eles entendem que eles precisam perdoar de acordo com o ensino que Jesus está estabelecendo para eles. E é exatamente nesse momento e nesse contexto que Jesus devolve aos discípulos um versículo que nós conhecemos muito. Se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda. E eu fiquei pensando quando estava estudando essa palavra, trazendo para a nossa realidade, né? Eu não sei se você fez essa conta matemática alguma vez ao longo da sua caminhada cristã, mas eu fiz. E de acordo com o exemplo que Jesus dá nesse texto, os discípulos de Jesus, e isso inclui a sua vida e a minha vida, teremos que ter, no mínimo, um estoque de 210 ofertas de perdão para oferecer no mês. E eu fiquei pensando assim: Jesus, que situação. Fiquei conversando com ele em casa. Porque ele diz no versículo 4: se o teu irmão peca contra ti 7 vezes num dia, e 7 vezes em um dia ele retornar, dizendo: eu me arrependo, você tem que perdoar. Então, considerando um mês de 30 dias, se eu tenho que perdoar pelo menos 7 vezes, 7
vezes 30, eu tenho que ter um estoque de 210 perdão para oferecer para o meu irmão no mês, de acordo com Jesus, calma. E aí, eu fiquei pensando assim, Jesus, na nossa caminhada cristã, se o nosso irmão faz 2 vezes no mês, a gente já está entregando para o Senhor. A gente já está devolvendo. E o Senhor sobe essa régua para nós, os discípulos dele. E é justamente nesse momento que eles pedem, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para perdoar, Jesus. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você, nesse texto, é sobre a fé como uma semente. Joia? A fé como uma semente. Eu li na versão da King James, por quê? Tem algumas versões mais modernas que dizem do tamanho. E esse ensinamento foi esclarecedor para mim. E eu quero compartilhá-lo com você nessa manhã. Talvez se você tem a NVI, se você tem a NVT, se você tem a linguagem de hoje, provavelmente na sua Bíblia está escrito, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda. Mas aqui é importante a gente ressaltar que os textos originais dizem fé como um grão de semente de mostarda. E por que o Senhor colocou esse esclarecimento como um ponto importante desse compartilhamento nessa manhã? Porque não há incoerência em Jesus, amém? Não há incoerência em Jesus. Jesus não foi, Ele não é e Ele nunca será incoerente. E talvez ao longo da sua jornada, comigo aconteceu assim, por vezes eu ouvi uma mensagem de que se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia dizer a um monte, a uma amoreira, para ela se transportar e ela se transportaria. E aí, talvez fique uma indagação dentro de você. Ora, se eu preciso de uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que mede aproximadamente 2 milímetros, para fazer algo se transportar, e eu não estou vendo nenhum milagre na minha vida, porque eu não tenho fé nenhuma. Talvez você já tenha ficado com essa indagação, eu já fiquei. Mas quando eu me debrucei sobre a palavra e eu fui buscar esse ensinamento, eu aprendi na palavra que o Senhor estava ensinando aos discípulos a semelhança entre a fé e uma semente. E nós vamos comprovar isso pela palavra de Deus. E não sobre o tamanho. Jesus não afirmava que uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, resolve tudo. E em outro momento, Ele repreendeu os discípulos em Mateus 8, 26, justamente porque eles tinham uma fé pequena. Diante da tempestade, Jesus diz a eles: por que vocês estão temendo tanto, homens de pequena fé? Então aqui, talvez você tenha olhado para esse texto de Mateus 8, 26, comparado ele com Lucas 17, e você tenha pensado assim: ora, por que uma fé do tamanho do grão de mostarda resolve, e outro momento ele vai repreender e desafiar os próprios discípulos a crescerem em fé? Isso é mais uma prova pela palavra que o desejo do Senhor nesse ensinamento aos discípulos e a nós hoje aqui em Guarapari, no dia 4 de fevereiro de 2024, é que nós entendamos que o Senhor nos deu uma semente de fé. E quando eu penso nessa semelhança e nessa comparação que Jesus está fazendo da semente, da fé como uma semente, eu aprendo que não há, como eu posso falar da melhor maneira, não há
um problema em se ter uma fé pequena. O problema é quando eu não faço nada para que ela cresça. Não há um problema em identificar que a minha fé é pequena. O problema é quando eu não a exercito para que ela cresça. E esse era o desejo de Jesus. Outro ponto importante para olharmos nesse texto é o contexto sobre o qual Jesus está falando. Precisamos nos atentar para a circunstância na qual Jesus assemelha a fé como uma semente. Não é mera coincidência com os nossos dias Jesus afirmar a necessidade de crescer em fé após uma tentativa de ataque contra a unidade. Okay? O primeiro versículo começa dizendo que é impossível que não venham as ofensas. Então as ofensas virão. Alguns tentarão se colocar como um tropeço contra a unidade. Mas o que Jesus está ensinando aos discípulos e deseja ensinar a nós nessa manhã é: deixe que aqueles que estão semeando a ofensa colham dos seus frutos. A vocês, porém, eu vos dei uma semente de fé. Plante essa semente. O desejo de Jesus para nós, queridos, nessa manhã, por meio desse texto, é que nós entendamos que nós temos uma semente de fé. A nós foi dado uma semente de fé, e mesmo que diante das ofensas pareça impossível perdoar, por meio da fé, isso é possível. É a fé que nos ajuda a perdoar. Nós ouvimos no último domingo de noite a pastora Fernanda aqui ministrando sobre as nossas vidas, sobre unidade. E nós precisamos de fé para viver unidade. Nós precisamos de fé para viver o propósito de Deus para nós. É o Espírito Santo de Deus quem promove unidade em nosso meio. Mas nós temos a responsabilidade de crescer em fé e preservar essa unidade. Amém? Vocês estão tão quietinhos. Esse texto nos ensina que todas as vezes em que apresentamos a Deus algo impossível para nós, Ele nos lembrará da semente que nos foi dada e precisa ser plantada, regada, precisa ser cultivada, e no tempo certo nós vamos colher o fruto de fé. E assim como todos os frutos, eles vêm com mais sementes que nós vamos precisar semear ainda mais. E assim nós vamos caminhando de fé em fé. Amém? Projeta pra gente Romanos 1:17, por favor. Porque no Evangelho de Cristo, a versão que eu estou lendo aqui, não sei se é essa. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A versão da King James diz: porque no Evangelho de Cristo a justiça de Deus é revelada de fé em fé. E nós precisamos respaldar esse ensino que nós temos recebido nessa manhã, sobre fé, sobre o crescimento da nossa fé. Nós precisamos não nos esquecer que a fé, como está escrito em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que nós vemos e a prova das coisas que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. Se você pode, projeta pra gente, por favor, querido, mas se você pode, deseja, abra a sua Bíblia em Romanos 12:3. Romanos 12:3.
Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Este texto, quando Paulo escreve aos Romanos, nos ensina que Deus repartiu a cada um de nós uma medida da fé. Então, o Marquinho recebeu uma medida, Ana Lia recebeu outra, Mari recebeu outra, eu recebi outra. Cada um de nós recebeu uma medida de fé. Isso significa para nós que nós não recebemos a totalidade da fé, mas uma medida. A palavra diz que nós recebemos uma medida de fé e não a totalidade da fé. E esse versículo nos ensina que dar a nós a fé inicial é um ato divino, mas fazê-la crescer é uma responsabilidade nossa. Exercer a fé é uma responsabilidade nossa. E foi isso que Jesus fez em Lucas 17, quando os discípulos dizem a eles: aumenta a nossa fé. Ele não faz o que talvez, eu já vivi isso, a gente acha que fazendo algumas orações, né, a gente ora e intensamente pede e de repente a gente abre os olhos e estou com mais fé agora. Não é instantâneo, não é assim. E quando os discípulos falam com Jesus, quando eles pedem, aumenta a nossa fé, Jesus responde a eles: você tem fé? Vocês receberam uma medida de fé. Só que para vocês verem, para vocês conseguirem enxergar o impossível, e ele mostra uma amoreira, e ele diz, para que essa amoreira saia daqui e se plante no mar, ou seja, para que você veja algo que aos seus olhos naturais é impossível de se ver, você vai precisar entender que você tem nas mãos uma semente. Jesus, ele não julga os discípulos pelo pedido. Ele não tem um olhar, eu acredito, imaginando, lendo a palavra, de condenação pela fé pequena deles. Jesus, ele vai lembrá-los com doçura. Se vocês exercitarem o que vocês já têm, vocês vão ver o impossível. Vocês verão não só aumentar a sua capacidade de perdoar as ofensas, como vocês verão essa amoreira se movimentar. E essa alusão da palavra me ensina muito, porque diante do impossível que nós vivenciamos em muitas temporadas da nossa vida, o Senhor sempre vem com doçura, nos dizendo que nos foi dada uma semente. Então, nós não podemos esquecer que a fé inicial foi dada a nós como um ato divino, mas nós precisamos exercitá-la e crescer em fé. Efésios 2:8 diz que por meio da fé nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não vem da nossa própria força para que a gente se glorie. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nos foi dada uma porção de fé. E isso veio dos céus para nós, mas nós não podemos nos acostumar com o que nós temos. Nós não podemos caminhar com o que nós recebemos inicialmente. Por quê? Porque a cada estação, a cada novo tempo, a cada lugar que o Senhor vem nos inserindo,
nós somos exigidos de uma porção maior de fé. E por vezes a gente olha para o lugar ao qual o Senhor está nos inserindo, e aos nossos olhos naturais é impossível viver o que Ele está dizendo que nós vamos viver. E é justamente nessa hora que nós precisamos semear, cultivar a semente que nós recebemos. É justamente nessa hora que nós precisamos colocar a nossa fé em ação, como diz a canção. 2 Coríntios 10:15. 2 Coríntios 10:15 diz assim: da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Isso é Paulo dizendo aos coríntios. Da mesma forma, nós, os apóstolos, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, a nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Outro texto que fala sobre o crescimento da fé é 2 Tessalonicenses 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Versículo 3 e 4 diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Paulo novamente dizendo aos Tessalonicenses. E isso é justo, porque a vossa fé cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Nós acabamos de ler 2 textos na palavra de Deus que falam sobre o crescimento da fé. Para que a nossa fé cresça, nós temos de semeá-la. E a forma que semeamos a nossa fé é exercitando-a. Quando usamos a fé que temos em uma necessidade específica e vemos a intervenção de Deus, colhemos mais fé. Queridos, eu preciso alertá-los no Senhor que existe uma intenção maligna em nos paralisar em fé nesse tempo. Devido a tudo que nós temos recebido nesse lugar, a tudo que tem sido ministrado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre unidade, existe uma intenção de nos paralisar em fé. Existe uma intenção de nos afastar uns dos outros, para que sozinhos a nossa mente seja afetada e a nossa fé não cresça em direção a todo o propósito que já tem sido revelado neste lugar, nesta plataforma. Você entende isso? Amém? Amém? A palavra de Deus diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina a ouvir. E ouvindo a palavra, nós cremos em fé. É a palavra de Deus que nos ensina a ouvir. E ouvindo a palavra, nós crescemos em fé. O alimento da fé é a palavra. É por isso que hoje nós vemos uma dificuldade, sobretudo pelo imediatismo desse tempo, em parar para ouvir. Dificilmente nós podemos olhar para dentro de nós e ver que somos bons ouvintes. Geralmente nós estamos ouvindo, mas pensando em algo para falar. Geralmente nós não conseguimos silenciar a nossa mente agitada. E essa palavra de Romanos 17 nos ensina que essa dificuldade que nós temos por vezes para parar e ouvir, é porque o ouvir produz fé. É porque
o mal deste tempo, deste século, quer nos distrair o tempo inteiro, para não ouvir a palavra, a mensagem do Evangelho, porque essa mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, vai nos fazer crescer em fé. E é por isso que o inferno se levanta tanto, contra a nossa concentração em ouvir a palavra. Porque existe um poder, não no mensageiro, em nenhum mensageiro, mas um poder da própria palavra. A palavra de Deus carrega o poder de estartar a fé dentro de nós. A palavra de Deus carrega o poder de nos fazer crescer em fé. É por isso que talvez você já tenha vivido isso como eu já vivi. No período de louvor, a gente está ali, a gente se concentra, a gente olha para cá, a gente vê o que está acontecendo. Se deu, se não deu certo aos olhos humanos, se errou, se não errou, se foi bom, se caiu, se o brinco caiu, se errou a nota. Mas quando chega no momento da palavra, a gente tem uma tendência a se distrair muito facilmente. Por vezes nós vemos aqui os nossos pastores, ou talvez quem esteja ministrando a palavra, pedindo a atenção. Percebe isso? Porque acontece alguma coisa, todo mundo olha, aí para ficar de novo, para voltar é difícil, porque existe um militar nas regiões celestiais, para que você e eu não nos concentremos na palavra, porque ela nos fará crescer em fé. E é a fé que vai nos sustentar até a volta de Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. Nós só estamos aqui pela fé, querido. Você não estaria me ouvindo se não fosse pela fé. É a fé que faz isso conosco. É a fé que nos permite prosseguir. Nós caminhamos olhando para o alvo. Quem é o alvo? Jesus, para o autor, ou seja, aquele que plantou a fé dentro de nós. E o consumador, aquele que vai colher, que vai consumar a nossa fé. Nós caminhamos olhando para Ele. E diante de tantos acontecimentos que nós vemos ao nosso redor hoje, seja por mídia ou no nosso ambiente local, na nossa cidade, nós precisamos de mais fé. Nós precisamos crescer em fé. Talvez, e eu acredito que possivelmente, eu não tenha a habilidade necessária para expressar a importância desse assunto, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, ministrando ao seu coração a necessidade que você e eu precisamos. O Espírito Santo está falando com você, que diante de todas as adversidades que você tem vivido, e diante de tudo que ainda se levantará contra nós, nós vamos precisar olhar para o alvo e prosseguir em fé. Não tem a ver com arrepio, se a gente está sentindo ou não sentindo. Nós temos uma palavra e nós vamos caminhar debaixo dela. O Senhor tem ministrado ao meu coração que quando Noé batia os pregos lá para construir aquela arca, ele estava batendo os pregos debaixo de um sol. Estava sol. E ele lá construindo algo, sendo taxado como um louco, mas ele estava fazendo algo, construindo algo em fé, porque ele carregava uma palavra. E nessa manhã, o Senhor pergunta para você e para mim, qual foi a palavra que foi liberada sobre você? Caminhe em fé. Cresça em fé, mesmo que pareça loucura, construir algo debaixo do sol, dizendo que vai chover, quando ninguém sabia sequer o que era chuva, mas ele sabia o que Deus tinha falado a ele. Ele conhecia a voz do Senhor, e ele caminhava em fé debaixo de uma palavra que ele recebeu.
Mesmo que as circunstâncias ao redor, mesmo que as ofensas, e talvez parafraseando com esse texto de Lucas 17, Noé também sofreu ofensas, ele também foi hostilizado. Ele também vivenciou situações em que as pessoas o taxavam de louco. O que as pessoas estão dizendo ao seu respeito? Não se importe. Você tem uma palavra dos céus. Caminhe em fé. Cresça em fé. Não se importe com as vozes que estão sendo ditas ao seu redor. E nós precisaremos caminhar em direção ao propósito do Senhor em unidade. Em unidade. É a unidade que mostrará ao mundo Jesus. É a unidade que fará com que o mundo veja Jesus em nós. Por isso há um militar contra a nossa unidade. E quando você vivenciar uma situação difícil nos seus relacionamentos, seja nesse contexto de igreja, seja fora daqui, peça ao Senhor fé para perdoar e caminhar em unidade, porque fora disso é impossível nós vivermos o propósito do Senhor. 1 Timóteo 4:6. Você pode projetar para a gente, por favor, querido? 1 Timóteo 4:6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. E aqui eu quero caminhar para o final e dizer para você que compartilhar de forma muito breve um testemunho de fé. Essa palavra que eu compartilho com vocês nessa manhã, o Senhor começou a me permitir entendê-la enquanto o Ivan pregava na semana passada de manhã. E o Ivan testemunhava com tanta graça aqui toda a trajetória que ele viveu com a sua mãe. E o Senhor me permitiu entender, mesmo com limitações que eu tenho, que nós precisávamos pensar um pouco sobre a necessidade de crescer e de usar a semente que nos foi dada. E eu quero compartilhar um testemunho breve com vocês, para finalizar esse tempo. Porque eu acredito que essa semana a pastora Fernanda falou comigo assim: contra o testemunho, Vanessa, não há argumentos. Um feito do Senhor. E eu tenho um testemunho de fé breve. Eu quero falar a vocês sem que o foco saia da palavra de Deus que foi dita aqui. O meu filho, o Theo, ele teve um atraso de fala muito grave. E ele chegou aos 3 anos sem conseguir pronunciar nenhuma palavra, nem pai e mãe, né? Nem palavras separadas, nem frases montadas. E aquilo, obviamente, angustiava muito o nosso coração. Nós já havíamos buscado em vários lugares, feito todos os tipos de exames para identificar algo, e nada era identificado, né? Porque ele tinha uma ausência verbal, mas ele tinha uma excelente comunicação no olhar, na interação. Nós morávamos em Cabo Frio e o Theo já estava lá com 3 anos e 6 meses. Então pense, 3 anos e 6 meses, você tem um filho que não diz palavra nenhuma. E aí, ele fazia fono, né? Eu levava de forma muito intensa, mais de uma vez na semana. Até que um dia, todas as vezes que eu ia buscar o Theo, eu vivenciava uma situação na escola, lá em Cabo Frio, eu vivenciava uma situação muito difícil para mim. Por quê? Todos os pais pegavam as crianças conversando.
Então, a criança saía da sala, mãe, não sei o quê, nananã, aquela vozinha bonitinha de criança de 3 anos. E o meu filho vinha em silêncio. E eu olhava, falava ok. E aí a gente ia para casa, em silêncio. Até que um dia, eu cheguei em casa e falei assim. Cheguei em casa, vivenciei mais uma situação como essa. E falei assim, Senhor, eu não aguento mais. E eu fiquei muito aborrecida. E eu lembrei do salmista, porque eu depositei a minha alma ali, viu? Com louvor eu depositei a minha alma diante de Deus. E eu falei para Deus tudo que eu sentia. Falei, Deus, é isso, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me disse que Ele me traria alegria, um tempo de alegria. E então, como que eu vou buscá-lo na escola e eu não consigo receber dele uma palavra de como foi a aula, do que aconteceu? E eu chorei, eu fiquei brava, e eu falei. E o Senhor, com muita gentileza, me deixou falar tudo, porque Ele é gentil. E quando eu terminei ali, né, sequei os olhos, me veio um texto, Ezequiel 37. E eu falei assim, tá, vou abrir. Abri. Enquanto eu abria e lia Ezequiel 37, o Senhor falou comigo, você vai liberar palavra de vida sobre a vida do seu filho, aonde a morte. Não importa o que os seus olhos naturais estão vendo, você vai começar diariamente a ungir a vida dele e a profetizar vida sobre ele. Não importa o que você está vendo. E aí eu falei, ok. Só que aconteceu nesse meio tempo algo muito interessante, que se chama pandemia. O Senhor falou comigo e na mesma semana tudo se fechou. Logo, o Theo não tinha mais terapia, ele não ia para a escola. Como que ele ia fazer fono? Agora ele ficava trancado dentro de casa comigo. E agora? Fui eu obedecer a palavra do Senhor. Diariamente, ele pequenininho, rechonchudinho, e pegava a cadeirinha dele. Toda noite ele já sabia. E aí ele vinha com a cadeira, sentava e ficava paradinho. E eu ia, pegava o dedo de óleo, colocava na testa dele e começava a declarar vida sobre a voz do Theo. E eu me lembro que nas orações que eu fazia, eu pedia ao Senhor, Senhor, refaz as ligações que existe entre a mente do Theo, os neurônios dele e a fala, a produção da fala. Por que eu fazia essa oração? Porque o Theo queria falar e ele não conseguia. Por vezes, ele se comportava como uma pessoa que tem uma deficiência auditiva. Só que ele também já tinha feito o exame e não tinha dado nada. Ele foi sedado, fez o exame, constatou que ele não tinha nenhuma dificuldade auditiva. Só que ele olhava para a gente segurando algo, ou se ele trouxesse algo, e ele balbuciava. Ele balbuciava e não saía a palavra. Então aquilo angustiava o Theo e angustiava nós pais, porque a gente ficava tentando entender o que ele estava falando. Então não era uma ausência de fala indiferente, em que ele simplesmente não falava e também não queria se comunicar, não. Ele o tempo inteiro queria se comunicar, mas ele não conseguia. E eu comecei a profetizar, Senhor, religa tudo que está bagunçado entre a mente do Theo, o que ele deseja falar e a impossibilidade da fala. E eu comecei a profetizar, queridos, e eu falava todos os dias, e eu fiz isso por dias, eu fiz isso por meses. Eu ia lá todos os dias em fé, fazer a mesma coisa no mesmo lugar, até
durante a pandemia. Num dia nós botamos uma música da Nívia e o Theo cantou. E a primeira palavra que o Theo falou foi: Jesus. E ele cantava Jesus com muita dificuldade, com a língua presa, e ele ficava Jesus. E ele foi declarando o nome de Jesus dentro de uma casa em Cabo Frio, no meio de uma pandemia, quando não tinha terapia, quando não tinha médico, quando não tinha diagnóstico, quando nada fechava, humanamente falando, o Senhor falou: libera a vida sobre ele. Como os ossos secos, vai se levantar algo com vida. Eu vou religar tudo que precisa ser religado. E assim a gente veio, com ele avançando, chegamos até Guarapari. E quando ele chegou aqui, ele falava com muita dificuldade. E ele tinha um eco, né? Ele falava uma palavra e ele repetia a última sílaba. E eu me recordo que quando eu estava fazendo o discipulado para entrar no louvor, um dia eu parei a pastora Fernanda e eu pedi assim: a senhora conhece alguma fono aqui na cidade? Aí ela me deu uma indicação e eu comecei a entrar em contato com fono. E o Senhor falou assim para mim: ele não vai fazer nada. Não adianta você procurar. Ele não vai fazer nada. Você não vai colocar ele em terapia nenhuma mais. Você está no lugar onde você tem que estar. A sua família chegou até o lugar onde eu desejo. E aqui, quando eu digo o lugar aonde eu desejo, o Senhor falando comigo, é esse lugar aqui mesmo, o Ministério 20. O Senhor falou: vocês estão aonde eu desejo. Foi eu que não deixei vocês visitarem igreja nenhuma quando vocês chegaram na cidade. Então você não vai procurar terapia. Você não vai dar aos homens a glória que é minha. E quantas vezes na força do nosso braço e na caminhada de fé, a gente quer buscar meios humanos em que a gente vai dar a honra a outro ser humano, quando o Senhor deseja operar um milagre em nós. E nós precisamos ter essa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, entender a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. E desde então, nós estamos aqui há 3 anos. Vocês imaginam como é para uma mãe ver uma mãozinha aqui na primícia. O Senhor é o oleiro e eu sou o barro. Você não tem ideia como é para uma mãe lá no fundo assim: é isso, filho. O Senhor operou um milagre na minha casa. E o Senhor tem também operado milagres na sua. Você precisa ter sensibilidade para enxergar o que o Senhor tem feito em você, na sua família. Porque essa é uma estratégia do maligno. Paralisar-nos para que a gente só veja tudo de ruim e não consiga contemplar os feitos do Senhor diariamente. Queridos, você sabe o que é acordar no dia do seu aniversário e o seu filho sentar na mesa e falar assim: mãe, eu posso ler uma história da Bíblia para você? Eu sei o que eu passei, queridos, e o Senhor também sabe. Todas as vezes que eu amarrei aquela criança no carro e eu subia para Petrópolis e eu ia para o centro do Rio de Janeiro e eu vasculhava o Gonia Testemunha de tantos médicos, de tantas pessoas, e eu buscando uma justificativa, eu buscando uma resposta no homem que viria dos céus para mim. E isso constrange o meu coração diante de vocês. Por isso eu quero te dizer que quando você diz ao Senhor: aumenta a nossa fé, o Senhor não nos julga, Ele só nos lembra: eu te dei uma semente.
Foi isso que o Senhor fez comigo dentro da minha casa em Cabo Frio. Ele falou: eu te dei uma semente, você tem a palavra. Libere vida de Deus sobre ele. Se você é pai e está nesse lugar, eu quero te desafiar. Libere palavras de vida sobre o seu filho, sobre a sua filha. Nós recebemos semanalmente aqui palavras dos céus por meio dos nossos pastores. E nós, como pais, fazemos coro com essa palavra. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade como pais, de sentar o nosso filho, colocar a mão em suas cabeças e dizer quem eles são em Deus. Não deixe que as mentiras cheguem até os seus filhos, para que depois você corrija ou tente corrigir. Libere sobre ele a identidade dos céus, para que quando ele for flechado com o mal, ele refute com a palavra de Deus que nós já ensinamos. E ele diga: não, eu não sou isso não. A minha mãe diz que eu sou um pastor. A minha mãe diz que eu sou um profeta. A minha mãe diz que eu sou um agente de salvação. Não deixe que o mundo determine a identidade do seu filho. Talvez isso seja difícil para você, mas rompa. Rompa. Rompa no Senhor. E jovens filhos que estão nesse lugar, não caminhem no engano do maligno, tentando distorcer a realidade dos céus sobre as suas vidas. Caminhem debaixo da verdade do Senhor. Não permitam que o mal afete os ouvidos de vocês, julgando-os com o pecado que vocês cometeram, mas se arrependam diante do Senhor e declarem diante dele: eu sou filho amado, eu sou filha amada, eu não continuarei andando na escuridão, servo do pecado, mas eu viverei o propósito do Senhor para mim.